dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. Então, esses primeiros padres que vinham traziam muitas revistas e livros, porque sabiam que aqui era um mato selvagem, e traziam até enciclopédias, com 20 e 30 volumes, a enciclopédia alemã, né? E que se encontra ainda na biblioteca, né? E agora, quando o meio de comunicação entre a Polônia, o Brasil e assim por diante, era simplesmente o correio, né? Correio marítimo. Então, toda a correspondência levava meses, né? Seja os abaixo-assinados dos colonos para pedir padres, seja o bispo quando ia visitar, por exemplo, aqui o Paraná, visitar as paróquias de todo o Paraná, inclusive até o Rio Grande do Sul. E nossos padres, então, eles tinham essa comunicação difícil, né? Mas mantinham como congregação, mantinham a correspondência. Mais fácil era com Paris do que com a Cracóvia, porque a Polônia era dividida com as três potências. Para passar de um lugar a outro, tinha que ter precisamente o passaporte dentro do próprio país que não existia, estava arriscado, mas dividido. Por isso aqui eles começaram também a divulgar muito no meio dos colonos revistas que eles importavam da Polônia em polonês para manter a fé e também a cultura no meio do povo, seja livros de cânticos populares para que eram cantados nas escolas ou nas famílias, dos pequenos grupos, das sociedades que eles organizavam aqui. Então, era um meio de comunicação. Aqui, uma das coisas primeiras, né, estabelecidas antes da imprensa, porque não tinha possibilidade de imprimir eles mesmos um jornal, então vinham ou da Polônia ou da França, onde tinham. E aqui em Curitiba, desde 1890, existia já a Gazeta Polska, aqui pelo Dr. Bielecki e padre que era da Igreja Santo Stanislau. Então eles divulgavam esses meios para até chegar a ter o próprio luto. E também esse era o jornal Gazeta Polska, ou a Gazeta Polonesa, era tipicamente assim católica e dirigida por padres e cristãos católicos. Em Ponta Grossa surgiu o Polak w Brazília, quer dizer, o polonês no Brasil, era anticlerical e muito radical, onde havia conflito entre os jornais, né? Mas então, naturalmente, isso também progredia porque se preparava e organizava melhores argumentos a favor ou contra, né? E sempre um conflito exige mais reflexão, mais diálogo e assim por diante. Depois, então, para manter, eles organizaram, adquiriram do polonês no Brasil de Ponta Grossa a tipografia, a máquina impressora e tudo o que eles tinham para dobrar e assim por diante. E eles deram uma orientação para o jornal Lut, que no começo saía cada semana e até às vezes 2 vezes por semana, né? É orientação cristã e neutralidade quanto à política. Isso, naturalmente, conseguiram transformar aqui no pátio, que é onde está agora, era uma criação de cavalos de raça. Quando compraram, adquiriram, transformaram a estrebaria em tipografia. Ela teve uma influência muito grande, porque não só para Curitiba, mas lá no interior, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, onde havia poloneses, sabendo que tinha um jornal polonês, eles iam. E essa era uma atividade muito grande. Isso foi até 1930, né?
Quando depois Getúlio Vargas ele deu a nacionalização, proibiu completamente a imprensa estrangeira. O Lude foi sendo impresso até 1940, quando com a Segunda Guerra Mundial, né, ela foi interrompida. A de 40 a 47, ela estava desativada. No final, em dezembro de 46, quando Getúlio saiu, então deram a liberdade para a imprensa e também não restringiram a imprensa estrangeira. O Lude seria transmitido em português e polonês. Começou justamente a ser bilíngue. E a expansão aqui, então, nesse tempo, foi muito grande. Isso foi um grande meio de unir a colônia polonesa aqui no Brasil. Durante o tempo em que surgiu a província, um pouco antes, então, imprimiam, além do jornal Lude, O Povo, também um calendário uma vez por ano, né? Todo o material, né, histórico, sociológico, e isso aqui tornou-se hoje uma fonte de pesquisas. Tinha também a revista Amigo da Família, Przyjaciel Rodziny. Era mais simples para as famílias, sobretudo para as crianças, e com historinhas para os pais contarem para as crianças, para a juventude, assim por diante. Depois, em 1970 ou 70, surgiu uma revista somente em português, Entre Amigos, que abrangia um pouco da vida da família, do jovem, da juventude, um pouco da Bíblia, o noticiário, historinhas, piadinhas e assim por diante, o bom humor, com a desvalorização do cruzeiro. Então tivemos que fechar o luto e tivemos que fechar Entre Amigos e outros impressos. A província tinha e tem até hoje, a partir de 1970, o IPROSUL, quer dizer, informativo da província do Sul, né? Então continua até hoje, traz as notícias não só da província, mas traz notícias do mundo inteiro. Então depois a Rádio Cambiju de Araucária estava também passando de direção e o padre João Pauca, ele como pároco se interessou muito, praticamente assumiu, né, para não ser desativada. E foi dando hoje a Rádio Iguaçu de Araucária, né, que tem grande repercussão aqui na região metropolitana, e outra rádio que também surgiu foi lá em Mafra, São José, de maneira que tanto as duas procuram divulgar aqui esses meios, formando humanamente, culturalmente e também religiosamente, mantendo a fé, uma evangelização pela rádio, pela televisão. E um dos outros meios assim que a província dedicou muito foi o folclore polonês. Assim como os antigos tiveram esse zelo, essa dedicação, esse empenho, os modernos então utilizam muito tanto a internet como o site da província, como outros meios que são tão fáceis para se comunicar.